lá. Hoje a gente vai mergulhar em Lucas capítulo 4. É um momento chave, sabe? Começa com Jesus no deserto, cheio do Espírito Santo, Isso, e depois o início, assim, impactante do ministério dele na Galileia. exato. E o fascinante, né, é como esse capítulo já joga na mesa os grandes temas. A identidade de Jesus sendo provada, a reação das pessoas, que vai do elogio até, bom, quase o linchamento. É verdade. E, claro, a demonstração clara da autoridade dele sobre o mal, sobre as doenças. É muita coisa num capítulo só. Muita coisa mesmo. Começa então com os 40 dias no deserto, jejuando. Aí vem o diabo, né? Primeira tentação, transformar a pedra em pão. A resposta de Jesus é, na lata. Sim, Nem só de pão viverá o homem. É um teste sobre dependência, né? Necessidade física versus a palavra de Deus. Onde está o verdadeiro sustento? faz todo sentido. Aí vem a segunda. Oferecer todos os reinos do mundo, poder, glória, só precisava adorar o diabo. É a tentação do atalho, né? Poder terreno, rápido, fácil, mas desviando totalmente do caminho de Deus. E Jesus, de novo com as Escrituras, adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto, a fidelidade em primeiro lugar. E a última, lá no alto do templo, o desafio para ele se jogar. Tipo, confia que os anjos te pegam, até citando a escritura de forma distorcida. É o teste da fé espetacularizada, sabe? Sim. Querer forçar um milagre, manipular Deus. E a resposta de Jesus, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Ponto final. Aí o diabo recua. Mas só por um tempo, diz o texto. Fica ameaça no ar, né? Superadas as tentações, ele volta para Galiléia no poder do Espírito, começa a ensinar nas sinagogas, o pessoal elogia. A fama começa a correr. Exato. Mas aí, ele chega em Nazaré, casa, lê aquela passagem de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, e declara que aquilo está se cumprindo. Nele, ali. Que momento! No começo, o pessoal fica admirado, né? Com as palavras de graça. Mas rapidinho a coisa vira. Começam os questionamentos. Ué, mas esse não é o filho de José? A familiaridade, né? Como pode ser ele? Exato. A proximidade gera dúvida, desprezo até. Como alguém que eles viram crescer pode ter essa autoridade toda? E Jesus percebe isso na hora. Ele mesmo diz, nenhum profeta é aceito em sua terra. E ainda cita Elias e Eliseu ajudando estrangeiros, não o próprio povo. Aí o clima zeda de vez. Totalmente. A multidão fica furiosa, tentam empurrá-lo de um penhasco, uma reação muito violenta. É visceral. A mensagem de que a graça de Deus não era exclusiva deles e vinda de alguém comum. Foi um choque. Mexeu com as expectativas, com o conforto deles. Uma resistência muito forte. Mas ele simplesmente, passando pelo meio deles, retirou-se. Impressionante. E que contraste com o Cafarnaum logo depois. Nossa, total. Lá o ensino dele causa admiração imediata pela autoridade. Ninguém questiona. E ainda tem aquele episódio na sinagoga. Um homem possuído grita: "Sei quem você é, o Santo de Deus." Jesus expulsa o demônio. E aí sim, o povo fica maravilhado. Que palavra é essa? Eles perguntam. Reconhecem o poder ali na prática, não só no discurso. O contraste com Nazaré é gritante. Muito. É interessante que a autoridade dele é reconhecida primeiro por um espírito imundo e só depois pelo povo, pelo que viram acontecer. E as curas continuam, né? Cura a sogra de Simão Pedro, que estava com febre alta. No fim do dia, muita gente é curada. Sim, a compaixão em ação lado a lado com a autoridade. E tem um detalhe: os demônios expulsos o proclamam Filho de Deus, mas ele os impede de falar. Por que será? Intrigante, né? Uma possibilidade é que Jesus não queria que sua identidade fosse revelada por fontes assim, impuras. Ou talvez ele quisesse controlar o tempo e o modo dessa revelação, baseada nos atos e ensinos dele, não em proclamações demoníacas que poderiam ser mal interpretadas. Faz sentido. Ele queria definir a própria narrativa. Exato. E para fechar o capítulo, no dia seguinte ele procura um lugar sossegado para orar, mas a multidão o encontra, não quer deixar ele embora. Sucesso inicial, né? As curas atraem. Sim, mas a resposta dele é muito clara sobre a missão. É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso foi enviado. E ele parte. Isso define a prioridade máxima. As curas, os exorcismos eram importantes. Eram sinais.
Mas o foco principal era anunciar o reino de Deus. A missão era maior que um lugar só, maior que a fama imediata. Então, esse capítulo 4 é, uau, um resumo potente do que estava por vir. As provações definiam o caráter, a rejeição dolorosa onde menos se espera, a autoridade reconhecida em outro lugar e essa clareza total do propósito: pregar o reino. Exatamente. Funciona como um microcosmos da jornada toda. Mostra a tensão, o conflito, o poder em jogo, a reação humana e deixa a gente pensando, né? Como essa mistura toda de revelação, oposição ferrenha, poder divino, prepara o terreno para o que vem depois. Que tipo de expectativa e desafio isso cria para quem acompanha essa história?